Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Rodrigues e este é mais um episódio do Poder 360 Entrevista. O convidado de hoje é o presidente da Stone, Augusto Lins. A empresa brasileira foi fundada em 2012 e hoje está listada na Bolsa de Nova York. Olá Augusto, muito obrigado por ter aceito este convite. Obrigado, Douglas, e parabéns pela cobertura que vocês têm feito aí, sensacional desse momento de crise. É certo, muito obrigado. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre o anúncio feito nesta semana de que a Stone vai cortar 20% da sua força de trabalho, ou seja, 1.300 funcionários. Quais foram os motivos que levaram a esta decisão? Nós somos uma empresa que sempre prezou por crescer e mudar um pouco a indústria de meios de pagamento nesse país. Então, a gente tem uma história de crescimento forte e o que a gente planejou para o ano de 2020 era mais um ano de crescimento e todo o planejamento é feito com muita antecedência. Então, no início da crise, a gente tinha uma visão de um cenário. Obviamente, a gente não planejava para o ano de 2020 a crise que a gente está se encontrando de frente com ela, e seguimos num processo importante de expansão, contratação de equipes para uma realidade que não virá. Então, a gente vinha numa velocidade de contratar entre 200 e 300 pessoas por mês, e o que a gente fez foi a gente segurou a contratação durante um tempo e estamos entendendo um pouco mais o cenário, estamos vendo que o cenário é bem diferente daquele que a gente planejava e tivemos, então, com muita dor, fazer o ajuste. A gente entende que esse é o ajuste necessário para se fazer para quem fica, para os nossos clientes e para a sociedade. Com esse corte, a empresa vai contar com 5.200 funcionários. Esse corte vai ser ao longo de um mês, de um dia? Como que vai ser feito esse processo de desligamento? A companhia tem e sempre preservou muito os seus valores e o seu propósito. E a gente preza para estar compartilhando com todo mundo de forma muito transparente as nossas vitórias e os momentos difíceis. Então, ontem a gente fez uma comunicação para toda a companhia, compartilhamos também com a imprensa e com os nossos investidores e fizemos de forma muito respeitosa e com muito cuidado a comunicação individualmente para cada um dos nossos colaboradores. Então, só para você ter uma ideia, ontem a gente falou com 1.300 pessoas individualmente e fizemos o desligamento e fizemos a comunicação de tudo que a companhia estava fazendo para estar ajudando as pessoas, as famílias dessas pessoas e o processo de recolocação. Então, fizemos um processo muito cuidadoso, um processo difícil, mas que a gente entende que é o melhor e que sabe ser feito. Quais outras ações a empresa está tomando para poder superar a crise? Desde o início, nós entendemos que essa crise era uma crise sem precedente, uma crise difícil, e montamos, como toda empresa que tem uma governança, um grupo de uma sala de crise, uma sala de guerra, e esse grupo se mobilizou para definir as diretrizes de como é que a gente ia operar nesse período, né? Então, a conjunto de ações foram ações voltadas à saúde. Então, preservar as pessoas que eram de grupo de risco, a distribuição de álcool gel, ou seja, todos os cuidados para garantir a saúde da nossa equipe. Na sequência, nós fomos olhar a saúde da companhia. Então, montamos aqui um entendimento do que eram as necessidades de caixa, entendemos o que a gente precisava negociar, entendemos o que era excesso e, uma vez feito isso, fomos olhar para os clientes. Então, como é que a gente ia operar durante essa crise? A Stone é uma empresa que atende muitos lojistas, a Stone não pode parar, a Stone não parou e não vai parar. Então,
nós estamos conectando mais de 500 mil estabelecimentos comerciais e pequenos empreendedores no Brasil inteiro, e essa turma tem que continuar a tocar o seu negócio. Então, a gente é parte integrante do negócio de todo mundo. E a gente sempre se destacou pela nossa capacidade de tecnologia e nossa capacidade de inovação. Então, fomos conversar com as autoridades, o governo, aí estamos falando do Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, né? Banco Central, enfim, todos os principais atores, para sensibilizar eles e disponibilizar a infraestrutura da Stone como um conduíte para fazer a irrigação de recursos que a gente entendia que ia ser necessário, quer seja via empréstimos, quer seja via recursos de incentivo, a fundo perdido. Enfim, nós temos uma infraestrutura que transita milhões de transações por segundo, que transita todo dia pagamentos e conecta o sistema brasileiro de pagamentos, os bancos estatais, os bancos privados, com os nossos estabelecimentos comerciais, e as transações são muito rápidas. Então, disponibilizamos essa rede sem custo, ou seja, fomos buscar, ajudar e propor soluções. O segundo conjunto de iniciativas foram iniciativas para ajudar o pequeno e médio estabelecimento comercial a trafegar por esse momento difícil. Então, criamos um movimento, que é o movimento Compre do Pequeno Negócio, e que tem iniciativas como o Compre Local, e que ele envolve ações diretas e ações indiretas. Ações diretas foram ações em que a gente montou um fundo de 30 milhões de reais para incentivos diretos aos nossos clientes. Então, de um dia para o outro, academias de ginástica, ramos de alimentação, bar, restaurante, um conjunto importante de lojas diversas tiveram que fechar as suas portas, e a gente então montou ações diretas de incentivos de 30 milhões e, além disso, montamos um programa de 100 milhões de reais para microcrédito. Então, esse programa já foi todo sacado, a gente está pensando constantemente em outras ações, mas o fato é que a gente disponibilizou recursos para ajudar esse estabelecimento comercial a sobreviver nesse momento difícil, bem como fomos desenvolver ferramentas para ajudar ele a vender. O que a gente observou conversando com os clientes, nós somos uma empresa muito voltada para os nossos clientes, a gente conversa com o cliente todo dia. Só para você ter uma ideia, Douglas, eu converso todo dia com vários clientes. Eu hoje estou dedicando entre 30% e 40% do meu tempo todo dia para conversar com clientes, para entender a dor, para entender as dificuldades, para atender as mudanças de hábito de cada um dos seus consumidores, para entender como é que estão os recursos que o governo está disponibilizando, se todas as iniciativas que o governo está fazendo, ele está entendendo o que ele está conseguindo adotar. Então, é uma atividade que eu faço todo dia, em todas as regiões do Brasil e para todo tipo de estabelecimento comercial. Sim. Então, eu falo com supermercado, falo com academia de ginástica, eu falo com médico, com clínica de fisioterapia, supermercado, ou seja, tento ter uma visão mais holística, né? E também descobrimos que esses lojistas não estavam preparados para uma crise. Então, a turma não tinha seguro, não tinha um plano de ação para quando acontece uma crise como essa. Essa crise, a gente usa muito a metáfora aqui, que é como se fosse um meteoro atingindo o nosso país, onde as pessoas ficam um tempo um pouco perdidas e agora estão mais reclusas em casa, muda a dinâmica de cada um. Eu conto o meu exemplo, eu tive que me adaptar a uma nova realidade, que é ficar mais tempo em casa, tive que assumir algumas atividades domésticas, eu tive que me reprogramar e fazer o meu planejamento individual, e nesse planejamento ele passa por ter uma sequência importante de acordar, fazer ginástica, tomar café, sentar, fazer as reuniões, fazer as lives,
receber a imprensa, conversar com os clientes, fazer as reuniões dentro de casa. Então, tudo é um processo de adaptação que a gente está vivendo. Mas, conversando com o estabelecimento comercial, nós vimos que eles não tinham planejamento financeiro, não tinham capital de giro, não sabia quanto tempo aguentava. Então, nós iniciamos dentro do movimento Compre de um Pequeno Negócio um conjunto de conteúdos, disponibilizamos várias lives diárias a respeito de como o estabelecimento comercial deve fazer o seu planejamento financeiro, que ele deve procurar canais alternativos de venda, porque quando fecha a porta, mais de 70%, e a gente está fazendo uma outra pesquisa, dos estabelecimentos comerciais não sabia o que fazer. Então, 60% dos estabelecimentos não sabiam lidar com a crise. Não sabiam lidar com a crise e não tinham um plano de contingência. Então, o senhor acha que um dos remédios para os microempreendedores é a educação financeira, o planejamento para a empresa saber lidar melhor com esse tipo de situação? Eu acho que não só planejamento financeiro, mas eu acho que nós vamos sair dessa crise com uma visão de que é importante ter um pouco de um planejamento financeiro, ter um plano de contingência para emergências. Acho que vai todo mundo ter seguros, né? Tem seguro para o empreendedor que, se ele por algum motivo não pode abrir a sua loja, ele não fica sem renda, ele tem que abastecer em casa, ele tem que comprar comida, ele precisa comprar remédio para a família. Então, existem alternativas e eu acho que as pessoas agora vão buscar se estruturar mais. Quer dizer, uma vez passada a crise, uma vez todo mundo voltando a operar, acho que todo mundo vai lembrar que é importante ter um plano de contingência, ter com quem falar, onde buscar ajuda, porque a gente viu uma enxurrada muito grande de informações erradas no WhatsApp e Facebook. Quais são as mudanças que vieram para ficar no padrão de consumo do brasileiro diante dessas medidas de isolamento social? O que eu estou vendo nós vamos ter mudanças muito importantes na forma como a gente vive e na forma como a gente consome. Eu pego como, por exemplo, todos nós estamos nos tornando mais digitais. Então, quer dizer, tem mudança de curto prazo e mudança de longo prazo. No curto prazo, os volumes de venda estão caindo, as receitas estão menores. O senhor tem algum percentual para citar do volume de... Eu não tenho, eu não fiz nenhuma pesquisa disso, tá? Mas eu converso com um estabelecimento comercial e falo, Augusto, eu estou me endividando aqui para aguentar mais um pouco, para pagar um fornecedor, para pagar Mas o que é importante é que o consumidor está mudando. O consumidor será um consumidor diferente. O consumidor está tendo a oportunidade, nesse momento, de experimentar coisas diferentes. Então, esse é um momento que estão caindo paradigmas, estão caindo tabus. Quem estava acostumado a ir ao banco para pagar uma conta, ele agora está recorrendo a uma carteira digital, uma conta digital. Então, eu estou vendo muita gente, inclusive idosos, mudar o seu comportamento de consumo, porque ele não pode sair, não pode pagar a conta, não pode ir no banco, não pode sacar dinheiro. Então, nós estamos vivendo uma digitalização forçada e ela acaba vindo e ficando, porque ela traz uma eficiência, ela traz uma conveniência importante para a vida das pessoas que elas não tinham experimentado. Ao experimentar, você vai mudar o seu comportamento. Então, eu como consumidor, eu estou comprando mais online, eu estou pagando as minhas contas online, eu estou contratando serviços online, eu tenho aqui filhos aqui em casa, a turma está todo mundo estudando online, a turma está fazendo academia de ginástica online, tivemos que fazer uma consulta médica através de telemedicina online, yoga online, happy hours online, psicólogo online, coach online, ou seja, nós estamos vivendo uma digitalização forçada que ela vai trazer consigo uma conveniência que a gente não conhecia. E muita gente vai ver
que essa conveniência tem valor. Então, para o consumo tradicional, eu posso ir no shopping comprar uma roupa, e aí a experiência de compra, a jornada dessa experiência, eu saio da minha casa, eu pego um automóvel ou um transporte público, eu demoro até chegar a um shopping ou uma loja, lá eu tenho que pagar um estacionamento, se eu for de carro, aí eu entro... tem muita gente que valoriza e gosta dessa experiência de compra, de encontrar gente, de sentir o cheiro da loja, de tocar na roupa. Outras pessoas estão experimentando uma coisa que resolve o mesmo problema, que é comprar um produto. Então, eu preciso de uma camiseta branca, ou eu vou no shopping e compro, eu faço essa experiência toda, ou eu aperto um botão e o que a gente viu é que as logísticas das empresas que vendem online melhorou muito, o serviço está muito melhor. Então, se eu quero comprar uma camiseta branca, eu aperto um botão, amanhã chegou a camiseta branca e eu não gastei mais do que 15 minutos. Então, a gente vai ter muita mudança nessa retomada e, no meu negócio especificamente, uma adoção muito grande de meios de pagamentos eletrônicos que vão beneficiar a agenda do Banco Central, que tem feito um belíssimo trabalho e está fomentando e desejando implementar esse ano, eu acho que vai ter muito sucesso, o pagamento instantâneo e a agenda de Open Banking. Aliás, sobre esse tema, no comunicado ao mercado na terça-feira, a Stone disse que vai investir mais em serviços financeiros, além da maquininha. O senhor poderia explicar quais são esses outros serviços que a empresa tem e que pretende aumentar nos próximos anos? Legal. A Stone começou como uma empresa de meios de pagamento eletrônico, uma maquininha, mas hoje ela é uma empresa muito maior do que isso. Ela é uma empresa que, quando foi criada, ela tinha como proposta ouvir o cliente e entender o que esse cara precisava. O primeiro pedido dele foi: eu preciso de uma maquininha mais moderna. O segundo pedido: eu preciso de uma maquininha mais rápida. Terceiro: eu preciso de um atendimento melhor, porque quando eu preciso de uma maquininha, demora 40 dias para entregar, e quando eu tenho um problema, eu fico naquele call center esperando a musiquinha para ser atendido, e depois tem que ligar várias vezes. Então, a gente trouxe um atendimento diferenciado. Aqui nós somos a única companhia que não tem aquela maquininha de digite 1, digite 2, digite 3, que é a URA. Aqui o atendimento é mais próximo, é mais quente, porque a realidade do pequeno empreendedor é diferente. Então, ele tem mais dificuldade em ficar navegando nos atendimentos eletrônicos. Então, é personalizado. Aqui a gente tomou a decisão de tudo que é terceirizado nas outras empresas, fazer dentro de casa. O atendimento aos clientes, a logística, o desenvolvimento, tudo com o objetivo de prestar um melhor serviço. E está todo mundo na mesma plataforma. Então, hoje, alguém me liga, em qualquer ponto de contato, eu sei exatamente qual é o problema. 90% das vezes eu sei qual é o problema que esse cara está me ligando. E, através disso, nós temos desenvolvido ferramentas. Então, o cliente me pediu depois: Augusto, você já me atende, você já tem o meu histórico de vendas, por que eu preciso de uma conta, abrir uma conta num banco para receber o dinheiro da minha venda? Então, nós montamos a Conta Stone, uma conta de pagamento que, junto com ela, a gente desenvolveu toda uma plataforma de serviços financeiros que o estabelecimento comercial está me pedindo. Então, hoje nós temos nessa conta toda a capacidade de receber valores, de pagar conta, de transferir, ou seja, a gente está montando uma verdadeira plataforma de serviços financeiros e nesta plataforma nós estamos agregando todo dia serviços novos. Então, vou dar 2 exemplos. Nessa crise, nesse exato momento, vários estabelecimentos comerciais tinham vendido a fiado, vendido para receber no final do mês, e o lockdown, a interrupção a porta dele foi fechada no meio do mês de março. Então, chegou no final do mês de março, ele tinha um valor enorme para receber e falou: Augusto, eu estou com esse problema. Eu tenho a sua maquininha no meu estabelecimento comercial, fechei a porta, o cliente está lá, eu não tenho maquininha para ficar visitando todo mundo para cobrar. Eu falei: não tem problema, através da nossa conta digital, nós vamos desenvolver a ferramenta de
link de cobrança, link de pagamento, onde eu mando um link para você, Douglas. Você recebe aí, você vê lá, você digita o valor, o teu número do cartão de crédito e o fluxo do comércio ele se restabelece. Então, vários clientes conseguiram cobrar, os seus clientes ficaram felicíssimos e a partir daí ele falou, bom, eu já cobrei, agora eu quero vender mais. Então, dentro da nossa plataforma financeira, nós montamos também a capacidade do pequeno e médio empreendedor montar uma lojinha. E dentro daquela lojinha fazer um site e a partir dali voltar a comercializar de forma muito simples, sem ter que comprar uma plataforma de e-commerce e fazer todo um atendimento diferenciado. Então a gente foca em coisas simples para resolver o problema de forma rápida, leve, e tudo isso que a gente está fazendo, que eu comentei, tem custo nenhum, Douglas. A conta é grátis, é tudo gratuito. A empresa ganha, então, com volume. Quanto maior a quantidade de clientes, mais ela vai ganhar ao longo do tempo, já que não cobra pela conta, por exemplo. O mais importante para a gente é conquistar a confiança do cliente. Tá? O que a gente observou é que o pequeno e médio empreendedor, o que ele precisa e o que ele realmente quer é alguém que ele possa confiar. Então, a gente vem desenvolvendo várias coisas durante essa crise para ajudar esse cliente. Então, vou dar um exemplo de uma campanha que a gente fez com a Chefs Club e com a Ambev, que foi para permitir ele continuar a transacionar. Nós vendemos um programa de vouchers para consumo futuro. Então, você comprava R$50 um voucher, a Ambev inteirava outros 50, então você passava a ter um voucher de 100 para futuramente consumir naquele estabelecimento comercial. Vendemos mais de 60 mil vouchers. Então, com isso, reativamos a economia no ramo de food service, de restaurante e bar. Fizemos uma ação muito parecida com a L'Oréal, uma campanha para estética, estabelecimentos de cabeleireiro e serviço, onde você faz o consumo futuro. Agora, o governo está flexibilizando a abertura desses estabelecimentos. Então, nós estamos constantemente buscando desenvolver coisas que vão permitir o estabelecimento vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. Então, esse aqui é o nosso posicionamento, ajudar a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. E dentro da ótica de gerir melhor o seu negócio, a gente bem comentou no início aqui a necessidade do planejamento financeiro. Nós estamos disponibilizando agora a ferramenta chamada Raio-X, que é exatamente para o planejamento financeiro e permitir que todo mundo que vendeu com cartão de crédito saiba exatamente que valor ele vai receber que dia. Então, hoje é quarta-feira. Sexta-feira vence a minha folha de pagamento. Quanto que eu tenho no caixa hoje, quanto vai entrar amanhã, depois da manhã e na sexta-feira, e eu vou ter dinheiro suficiente para pagar a folha de pagamento, para fazer os meus pagamentos. Como é que eu vou fazer essa gestão? Então, o Raio-X permite você ter um planejamento, porque tem muito lojista que vende em 6 vezes, em 10 vezes, em 12 vezes, e num momento como esse, que você tem que ser mais rigoroso na sua análise financeira, a ferramenta de gestão financeira é fundamental. O governo está tomando diversas medidas para ajudar a população mais vulnerável, com um auxílio de R$600 a R$1.200, e ajudando as empresas, por meio de uma medida provisória, com a redução do salário e de jornada. O que o senhor está achando dessas medidas tomadas pelo governo para ajudar os microempreendedores e quais outras medidas que poderiam ser feitas para ajudar o segmento? Eu acho que o governo tomou um conjunto de medidas acertadas, nós estamos no caminho certo, são várias medidas que vão dar desoneração, alívio. Você falou especificamente da MP, da folha de pagamento, então tudo isso dá flexibilidade para o comércio, o varejista aqui no Brasil.
Primeiro foram atendidos alguns clientes, alguns segmentos, e ao longo do tempo ele começou com quem era mais vulnerável, né? Então os R$ 600, e tinha uma camada que ainda estava desatendida, que é quem faturava menos de R$ 360.000 por ano. E recentemente saiu a decisão, então o BNDES vai atender esse grupo. Então, as ações são focadas em aumentar, ajudar na folha de pagamento e reduzir dificuldades de capital de giro. Então, a gente entende que o governo está agindo de forma acertada, está desenvolvendo soluções para as diversas camadas do segmento do varejo, e as decisões elas estão chegando, vão trazer alívio, e a última camada que faltava era quem faturava menos de R$ 360.000, que vai ser endereçado agora. Acho que poderia ter sido um pouquinho mais rápido, porque nós tivemos um problema inicial, que foi os recursos que foram liberados pelo governo ficarem empossados nos bancos. E com muita desinformação, o estabelecimento comercial estava sofrendo para conseguir pegar esses recursos. Assim, o mercado de maquininhas cresceu bastante nos últimos anos. Como o senhor avalia o crescimento das diversas concorrentes no Brasil? O Banco Central tem agido de forma implacável e impecável nas suas decisões para ajudar não só o mercado, mas fundamentalmente o comércio. Quando a gente começou a companhia, em 2013, esse mercado ele era extremamente verticalizado e extremamente concentrado. Você tinha basicamente 2 participantes, e o resultado disso era para o comerciante, primeiro, um serviço de baixa qualidade. Segundo, baixo nível de inovação. Terceiro, não tinha opção, ele não tinha para onde correr. Quarto, pagava caro. Então, você tinha um serviço ruim, pagava caro e faltava transparência. O estabelecimento comercial não entendia o que ele pagava, porque ele recebia um extrato grande com um monte de coisa lá, e para discutir aquilo tinha que ligar num call center, que demorava, e ele não tinha tempo para fazer isso. Então, acho que a abertura que o Banco Central tem trazido para essa indústria tem sido, acho que, espetacular, e a reboque disso tem se criado novos produtos, tem aumentado a inclusão financeira, tem aumentado a inclusão social. Acho que isso aí tem aumentado a produtividade no Brasil. O uso de meios de pagamento eletrônico tem crescido, o uso de numerário, de dinheiro, em nota, em papel, que é uma coisa antigênica, que é uma coisa que é custosa ficar transportando com um caminhão forte, dinheiro para lá e para cá. Então, acho que novos setores têm passado a utilizar os meios de pagamento, tem se buscado soluções específicas para alguns ramos, porque até recentemente a mesma maquininha que estava na companhia aérea, estava no hotel, estava no estabelecimento comercial de um pequeno empreendedor, e também estava no taxista. E o que a gente tem observado é que cada indústria, cada ramo tem necessidades diferentes. Então, o bar e o restaurante ele precisa de uma determinada automação, ele tem a comanda, ele tem um tipo de processo que demanda uma solução de pagamento do que a empresa de e-commerce que vende online apenas. E, cada vez mais, a gente tem visto todo o varejo se mobilizar, se tornar mais digital, e isso significa estar comercializando seus produtos em vários canais. Então, eu vendo na loja, eu vendo num quiosque, eu vendo por telefone, eu vendo no delivery, eu vendo num site, eu vendo num aplicativo. Tudo isso significa uma experiência de compra diferente, e com as regras e as decisões do Banco Central, a gente tem conseguido criar soluções de pagamento diferentes para suportar esse novo processo de venda e melhorar a experiência para o consumidor. Quais outras medidas o Banco Central pode fazer para ajudar o segmento?
Ó, as medidas já estão encomendadas, as medidas já estão na prateleira, agora nós estamos numa fase de execução. Então, para o consumidor, a introdução do pagamento instantâneo vai trazer uma abertura muito grande e uma flexibilidade muito maior. Só para te dar um exemplo, hoje, se eu quiser transferir um dinheiro para você sábado à noite, eu não consigo. Por quê? Porque eu dependo do horário bancário, do horário do sistema brasileiro de pagamento estar funcionando. Então, com pagamento instantâneo, eu vou poder transferir, vou poder pagar uma conta a qualquer hora do dia, com conveniência, de forma muito simples e muito rápida, não preciso sair de casa. Então, isso aí vai trazer, vai abrir uma nova janela com N oportunidades, não só para pagamentos, mas também para crédito, para investimentos. Então, nós estamos aqui num momento em que nós, como cidadãos, temos muito a nos beneficiar de uma nova realidade que nós vamos viver a partir do final desse ano, quando o pagamento instantâneo entrar para funcionar, bem como as funcionalidades do Open Banking. Sim. O senhor poderia citar qual o volume de compras feitos por meio dos sistemas da Stone? Eu estou sem o dado atualizado aqui, eu te passo no final da entrevista, tá? Uhum. Porque a gente está mudando constantemente. A Stone, ela vem crescendo, então o nosso volume está crescendo todo dia, e o volume de hoje é diferente do volume de ontem, bem como existe a sazonalidade. Então, o mês de dezembro é o mês que a gente mais vende, então temos a alta do Natal. No janeiro nós temos uma queda, fevereiro, por causa do carnaval, também tem uma outra queda. Aí depois nós temos a Páscoa e nós temos o Dia das Mães. Então, ele flutua em função de cada data, e eu não gostaria de falar a venda desse mês aqui, porque nós estamos em período de silêncio. Como você sabe, nós estamos anunciando o resultado agora, dia 26. Então, dia 26 a gente vai compartilhar todas as informações de venda, de cliente, de receita. Então, aguarde mais uma semaninha aí. Sim, tudo bem. Nesta semana, o IBGE divulgou que o resultado do varejo foi o menor desde 2002, uma queda de 2,5% no mês de março em relação ao mês anterior. O senhor acha que nos próximos meses o país ainda vai ter uma queda muito acentuada no setor do comércio? O que a gente está vivendo agora é uma crise que ela começou como uma crise de oferta, porque tem que fechar as portas, e no mês de março nós tivemos uma queda do varejo, abril nós vamos ter uma queda de varejo, e olhando para frente, nós vamos viver agora algumas consequências do que está ocorrendo agora. Então, a retomada, ela não tende a ser uma retomada muito rápida. Na nossa visão, esse problema é um problema não só brasileiro, é um problema nacional e internacional. Ele é um problema que impacta a dinâmica do comércio internacional e impacta a dinâmica das empresas. Então, a renda está caindo, a gente está vendo muita empresa fechando as suas portas porque não vão conseguir suportar a demanda de capital de giro. Então, a crise que começou como uma crise de saúde, uma crise de um vírus, ela vai ter repercussões, sim, na economia, e por isso é muito importante administrar como é que vai ser a retomada. A retomada, o governo tem um papel importante de estar orientando a população e os empreendedores de quando abrir a porta, como abrir os seus negócios. Então, temos que ficar muito atento a como é que isso vai acontecer, e certamente isso vai ter um impacto significativo no varejo. Tá, é isso. Então, muito obrigado, Augusto, por conceder essa entrevista, e seja bem-vindo para próximas oportunidades. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade.
né? Se eu puder deixar uma mensagem positiva e de otimismo, é que o Brasil está vivendo um momento de muita solidariedade. Eu estou extremamente sensibilizado com o apoio que eu estou vendo dos empreendedores, dos empresários para com a saúde. Então, a gente também tem se envolvido muito em projetos para financiar e disponibilizar recursos para comprar os equipamentos para a saúde, a construção de hospital de campanha, enfim. Então, essa solidariedade, eu acho que ela está muito viva, muito presente, ela vai seguir conosco. Então, estou muito feliz com o que eu estou vendo. E é importante todo mundo estar utilizando esse momento para repensar. Acho que todos nós temos um momento agora de nos reinventar. Reinventar como profissionais, reinventar como pessoas, reinventar os nossos modelos de negócio. Os paradigmas estão caindo, os preconceitos estão caindo, acho que está todo mundo aberto, nós estamos mais colaborativos, estamos mais flexíveis e estamos mais tecnológicos. Então, muito importante todo mundo olhar para dentro, olhar para o seu negócio e repensar como é que vai ser o novo normal após a crise. Muito obrigado. Até mais.